Tudo bem com vocês? Professor Evandro na área. Moçada, eu estou dando continuidade então ao emprego dos pronomes oblíquos o, a e lhe. Se você tem interesse em estudar esse assunto, fica comigo e após a vinheta eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Salve, salve, galera! Professor Evandro na área. Tudo bem com vocês? Bom, no vídeo passado, do nosso emprego de o, a e lhe, eu falei exclusivamente de um verbo tranquilo, o verbo estimar, um verbo transitivo direto, ok? Agora eu vou dar continuidade aos 5 verbinhos dinâmicos que nós iniciamos o estudo lá atrás, beleza? E o primeiro deles é o verbo obedecer. Vamos ver como que esse verbo é empregado em relação à sua transitividade e como então eu posso empregar os pronomes o, a e lhe diante dele. E não só isso, como bônus, a gente vai falar um pouquinho também sobre a crase. Vamos lá? Vamos deixar de delonga? Mas antes de mais nada, só um minutinho. Vamos fazer aquele acordo maroto aí. Coloca um joinha aí pra gente. Inscreva-se no canal. Ative o sininho para que as notificações possam te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo, assim como esse. Combinado? Feito isso então, bora lá pro vídeo. Vem comigo! Salve, galera, belezinha? Moçada, tá aí na tela para vocês, então, uma frase, que foi um exemplo que eu utilizei lá dos verbinhos dinâmicos, com um deles, que é o verbo obedecer. Então, se você reviu, ou se você ainda não viu, como eu disse, volta lá e dá essa olhada aí, ok? Mas se você já viu esse vídeo, vai lembrar que o verbo obedecer, ele é VTI. E o que é um verbo VTI? É aquele que sempre irá pedir uma preposição. E por que ele é dinâmico? Porque, embora ele seja VTI, e você aprendeu lá comigo que VTI não faz voz passiva, esse verbo aqui faz voz passiva. E a gente vai abordar isso aí mais uma vez. Mas o nosso intuito aqui é empregar o a e o lhe. Então, vamos lá. Para esse verbo, pelo fato dele ser VTI, então vamos lá, o verbo obedecer, a gente já sabe que ele é um verbo transitivo indireto, que é aquele verbo que pede preposição. Nesse caso, como a gente está vendo aqui a presença de uma crase, moçada, tá vendo a crase aqui? O que é a crase? Crase, a gente já viu também, é a fusão da preposição a com o artigo a. Então, quando eu olho aqui esse as leis craseado, significa que o regente, que é o verbo obedecer, olha lá, o regente, que é o verbo obedecer, está pedindo a preposição a, e o regido, que é o nome leis, aceita o artigo a. Então, esse artigo está relacionado à palavra leis. Nesse caso, esse a que você está vendo aqui, ó, seria o plural, né? Seria as. Por quê? Porque eu estou vendo lá um as craseado. Mas essa é a ideia do porquê que você está vendo aquele as craseado. Legal? Bacana. E o que a gente vai trabalhar aqui? Qual tipo de pronome eu posso utilizar para esse verbo em específico? Bom, nós temos o pronome o, ou o pronome a, e o nosso pronome lhe. Quais desses pronomes eu posso utilizar? Bom, eu expliquei na aula anterior, no vídeo anterior, que neste caso, o lhe, quando relacionado a verbo, só pode estar relacionado a este tipo de verbo, que é o verbo transitivo indireto. Então, quem poderá substituir aqui esse elemento que nós chamamos de objeto indireto? Quem poderá substituí-lo é o lhe. Então, essa oração ficaria assim, ó. O cidadão obedece, aí seriam as leis, representada por aquele pronomezinho lá. Então, obedece-lhes. Observe aí que ficou lhes, porque são elas, são as leis, por isso que ele ficou no plural. Mas este elemento está relacionado ao verbo obedecer como seu objeto que? Indireto. E aí, é claro, né, moçada? A gente sabe que aquele substantivo cidadão tornaria a posição desse pronome aqui optativa. Então, eu poderia dizer que o cidadão obedece-lhes, como também poderia dizer o cidadão lhes obedece. E o que mais que eu posso falar sobre esse emprego totalmente para nós? Aquilo que eu falei e mencionei anteriormente. O fato dele ser um verbo transitivo indireto impediria de fazer voz passiva. Mas, como ele é um verbo dinâmico, ele vai permitir que você faça essa voz passiva. Então, eu vou reescrever a frase aqui para nós não pensarmos no lhes, e sim nas leis que estão lá em cima. Então, vai ficar assim, ó, o cidadão obedece
às leis. Como está lá em cima. E aí, na aula passada, no vídeo passado, eu mencionei que quando eu quero sair, que isso aqui para nós, ó, é uma voz ativa. Nós estamos na ativa aqui. E eu quero passar para a passiva. Como é que eu vou fazer isso? É aquilo que eu falei, é o X da questão. Então, o que é agente, que na ativa é chamado de sujeito, vai para a posição de agente da passiva, e o que é sofredor, que é o objeto, vai para a função de sujeito. Mas observe, por que esse verbo é dinâmico? Porque está vendo que ali tem uma crase? Pelo fato de ter essa crase, seria proibida a transposição dessa voz. Mas esse verbo simplesmente exclui essa preposição e faz a voz passiva. Então, como é que ficaria a voz passiva aqui? As leis. Vou transformar esse verbo agente, né, obedece, num verbo passivo. As leis são elas. Obedece é presente, então a transformação desse verbo ativo para passivo ficaria assim, ó. As leis são obedecidas. E aí, o agente lá da ativa vai virar o famoso agente da passiva. São obedecidas pelo cidadão. Beleza, moçada? Tranquilidade? Então é assim que funciona essa dinâmica do verbo obedecer. Então, primeira ideia, o verbo obedecer é sempre transitivo indireto. Vai pedir objeto indireto regido pela preposição a. Se eu tiver que pegar esse objeto e substituir por um pronome, dos pronomes oblíquos que nós estamos estudando, lembrando que poderia ser qualquer um pronome oblíquo átono, o me, o te, né? Claro que se fosse o se, era a ideia de ser uma voz reflexiva, tá? Não é o nosso caso. Como nós estamos trabalhando com voz ativa normal e o meu objeto é representado por uma terceira pessoa, então ele vai ficar entre o a e o lhe, beleza? E no nosso caso, por ser um verbo transitivo indireto, então você vai substituí-lo pelo lhe sempre, beleza, moçada? Foi o que nós fizemos no exemplo. O cidadão obedece às leis, o cidadão lhes obedece ou o cidadão obedece-lhes, ok? Se você tem dificuldade nessa parte de colocação de pronome, coloca aí nos comentários e a gente pode fazer algo sobre isso, beleza? E depois, só fazendo aquele chavão de por que esse verbo é um verbo dinâmico, porque ele aceita que você construa a voz passiva, coisa que não é normal quando o seu verbo é transitivo e indireto. Beleza, moçada? Tranquilidade? Mais um verbinho dinâmico aí com os empregos dos pronomes o, a e lhe e essa ideia da transposição de voz passiva. Ah, mas você não vai falar de crase também? Já falei porque está no exemplo. O exemplo já está com crase e eu, então, a destrinchei no início dessa aula. Beleza, moçada? Tranquilidade? Bom, vamos voltar lá e vamos para o próximo verbo dinâmico. Vem comigo, vamos lá! Salve, galera! Belezinha? Professor Evandro na área, mais uma vez. Gostou aí da ideia do verbo obedecer? Não só a ideia do verbo obedecer, moçada. O que eu quero que vocês tenham a noção é sempre nesse contexto do emprego dos pronomes o, a e lhe. Então, que isso fique fixo para vocês. Não é porque eu estou usando regência verbal e utilizando os pronomes o, a e lhe que eles só serão objetos. Eu quero deixar isso bem claro. Porque muitas vezes o aluno acha que o a e lhe só serve para representar objeto. Não. Mas quando sim, ou seja, relacionado a verbo transitivo, tem que estar muito bem claro para vocês que o e a sempre relacionados a transitivo direto e o lhe sempre relacionado a verbo transitivo indireto. E aqui ficou, então, essa particularidade do verbo obedecer com relação à construção da voz passiva. Moçada, espero ter ajudado um pouquinho mais. Nós vamos agora para o próximo verbo dinâmico, mas antes de mais nada, aquele acordo maroto como sempre, vai que você esquece, né? Coloca aquele joinha maroto aí pra gente, inscreva-se aí no canal, ative o sininho para que as notificações te avisem toda vez que eu postar um vídeo novo como esse. E claro, coloca nos comentários aí o que você está achando dessas aulas, o que você gostaria que eu falasse e mencionasse também. E para quem acompanha também a resolução de provas que eu faço aqui, eu vou iniciar agora uma resolução de uma prova recente e vocês vão ver que esse assunto foi cobrado nessa prova. Fiquem ligados nisso aí, beleza? Moçada, um forte abraço, até a próxima aula, se Deus quiser.
porque vocês já sabem, né? Aluno que fica parado não obtém sucesso. Forte abraço, fiquem com Deus.